já sabemos quem serão os nossos adversários. Meu amor oriental, sem você eu vou chorar. Um abraço aí pra galera do Pique Novo ligada com a gente. Amor Oriental é o meu pedido para a nossa programação musical de hoje. Mas falando de Brasil e Japão, seleção japonesa é uma equipe que joga num 3-4-1-2, uma linha de 3 homens, mas muitas das vezes quando a gente pensa numa linha de 3, né, a gente fala, um time defensivo tem 3 zagueiros. Muito pelo contrário, ele libera os alas e além disso, na fase ofensiva, o Japão joga praticamente com 2 homens só na primeira linha, um dos zagueiros vai ajudar na construção, é um time de muita movimentação, um time de muitas triangulações. O Brasil precisa ficar ligado porque coletivamente tem muita força, é treinada pelo mesmo comandante por 8 anos, e se a gente for olhar de maneira muito prática, o atual treinador, os nomes eu vou me enrolar, então eu anotei para não passar vergonha, e pode ser que mesmo assim passe. Hajime Moriyasu, ele treina há 8 anos a seleção japonesa, mas bem antes disso já vinha fazendo parte. Desde o ciclo para a Copa do Mundo da Rússia, ele já fez parte como auxiliar técnico e agora é o treinador. Então há de fato uma metodologia sendo desenvolvida com a seleção japonesa já há muito tempo. Futebol japonês que é muito grato ao futebol brasileiro, né? Particularmente ao Zico. Há uma relação muito pessoal do Zico junto aos japoneses, é sem dúvida o maior ídolo no futebol para eles. Então os japoneses gostam muito dos brasileiros no meio do futebol, mas agora a gente vai ter que acabar com a festa deles. A seleção japonesa tem 2 dúvidas para a partida. Na verdade, uma dúvida é praticamente garantida, né? Um desfalque praticamente garantido. O Kubo, que é um dos destaques, se lesionou contra a Tunísia, só deve voltar para uma potencial oitavas, ou seja, não vai voltar. E além disso, o zagueiro Itakura saiu com dores no jogo de ontem contra a Suécia e é dúvida. Esse é dúvida. O Kubo é certo e o Itakura, ele é dúvida. Bom lembrar que o Japão empatou com a Suécia nessa quinta em 1-1 e com isso passou na segunda colocação do seu grupo e vai enfrentar a seleção brasileira. Destaques pra gente ficar de olho. Keito Nakamura, jogador, foi um destaque da Copa do Mundo, ponta de origem, vem atuando como ala, como ala esquerda nessa Copa do Mundo, no esquema do Moriyasu, e além, jogador do Reims, da França, e além disso o Ueda, centroavante titular, que joga no Feyenoord da Holanda, vem de uma temporada de 26 gols em 40 partidas, são os nomes pra gente ficar de olho na seleção japonesa, e aí eu pergunto pra vocês, e aí? Será que dá pra seleção brasileira passar sufoco com os japoneses, ou tendência é que a gente consiga uma classificação mais tranquila? Bom lembrar que em outubro do ano passado enfrentamos os japoneses em um jogo marcado por falhas do Hugo Souza, por falhas do Fabrício. Esse jogo que não foi tão determinante quanto poderia ser para a não convocação do Fabrício. Isso é que é a grande realidade. Muita gente acha que foi, mas não foi. Tanto que o Fabrício continuou sendo convocado. O Ancelotti gosta muito do Fabrício. Era um dos nomes favoritos dele, mas o início de ano foi muito ruim para o jogador do Cruzeiro e ele acabou perdendo essa vaga. Mas certamente o Fabrício Bruno terminou 2025 como convocado. O início de 2026 é que tirou ele da convocação. Não tem a ver com a falha do jogo do Japão. Todo mundo tá sujeito a cometer erros individuais, né? Enfim. Então, é isso. Seleção brasileira vai enfrentar o Japão na próxima fase na Copa. O jogo acontece em Houston, no Texas, segunda-feira, 2 horas da tarde, no horário local.